Buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos ler os versículos 4 a 7. Los versículos 4 al 7. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Senhor, nós te pedimos nesta hora Señor, te pedimos en esta hora que teu Espírito Santo venha a conduzir esta palavra. que tu Espíritu Santo venga a conducir esta palabra, A vida dela possa inundar os nossos corações. que la vida de Él pueda inundar nuestros corazones. Te rogamos em nome de Jesus. Señor, te rogamos en nombre de Jesús Ajuda nesta hora. que nos ayudes en esta hora. Amén. Pois bem, meus irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao assunto que foi iniciado hoje pela manhã. Bien, hermanos, vamos a dar continuidad al asunto que hemos iniciado esta mañana. Estamos estudando sobre a restauração do testemunho do Senhor nesse tempo do fim. Estamos estudiando sobre la restauración del testimonio del Señor en este tiempo del fin. Estamos tomando como exemplo a carta à igreja de Éfeso. Estamos tomando como ejemplo la carta a la iglesia de Éfeso. Nós vimos na primeira palavra alguns pontos cruciais acerca do contexto desta igreja. Vimos en la primera palabra algunos puntos cruciales del contexto de esta carta. Nós sabemos que a igreja de Éfeso foi uma igreja que recebeu um grande depósito espiritual. Sabemos que la iglesia de Éfeso fue una iglesia que recibió un gran depósito espiritual. Em Atos capítulo 20, versículos 17 a seguir, En Hechos capítulo 20 y 17 y siguientes, nós sabemos que Paulo, na terceira viagem missionária, ele convocou os presbíteros de Éfeso. sabemos que Pablo en su tercer viaje misionero convocó a los presbíteros de Éfeso. E ele fez algumas considerações muito importantes acerca da vida desta igreja. Y él hizo algunas consideraciones muy importantes acerca de la vida de esta iglesia, Tanto em relação aos anciãos, tanto en relación a los ancianos como também a igreja de maneira geral. como también a la iglesia de manera general. Quando ele escreveu para Timóteo, Cuando él escribió a Timoteo, em outras palavras, nós podemos ver as mesmas exortações. en otras palabras, podemos ver las mismas exhortaciones. O que nós percebemos já na carta de 1 Timóteo, Lo que nosotros percibimos ya en la primera carta a Timoteo, no capítulo 1, versículos 3 a 5, capítulo 1, versículos 3 al 5, que havia na igreja de Éfeso algumas pessoas ensinando coisas superficiais. que había algunas personas en la iglesia de Éfeso enseñando algunas cosas superficiales, Alguns assuntos que não tinham a menor importância na edificação. algunos asuntos que no tenían la menor importancia en la edificación. E quando nós observamos a partir desses dois pontos, Y cuando nosotros observamos a partir de esos dos puntos, Atos capítulo 20, 1 Timóteo capítulo 1, Hechos capítulo 20 y 1 Timoteo capítulo 1, nós podemos ver claramente a realidade contextual desta carta que João escreveu à igreja de Éfeso. podemos ver la realidad contextual de esta carta que Juan escribió a Éfeso. Porque quando nós lemos aqui neste capítulo 2, Porque cuando leemos aquí en este capítulo 2, nós vemos o Senhor se apresentar a esta igreja de maneira muito extraordinária. nosotros vemos al Señor presentarse a esta iglesia de manera muy extraordinaria. Ele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, Él es aquel que tiene en su mano derecha las 7 estrellas que anda no meio dos 7 candeeiros. y que anda en medio de los 7 candeleros. Essas duas figuras que nós vemos aqui no versículo 1, Estas dos figuras que vemos aquí en el versículo primero, de alguma forma vai nos mostrar justamente as duas exortações de Paulo a esta igreja. nos van a mostrar de alguna manera las dos exhortaciones de Pablo a esta iglesia. Porque as estrelas aqui, no versículo 1 do capítulo 2, Porque las estrellas aquí, en el versículo 1 del capítulo 2, se você olhar o capítulo 1, versículo 20, si ves el versículo anterior, el 20 del capítulo 1,
Vai dizer que essas estrelas são os anjos de cada uma dessas igrejas. Va a decir que las estrellas son los ángeles de cada una de esas É iglesias. importante nós sabemos que a palavra anjos aqui Nosotros sabemos que la palabra ángel aquí não é uma referência aos seres angelicais. no se refiere a los seres angelicales. O termo aqui é mensageiro. El término aquí es mensajero. É um termo genérico. Es un término genérico. Quando João Batista é chamado de meu mensageiro, Cuando Juan Bautista es llamado de mi mensajero, é o mesmo termo que encontramos aqui. es la misma palabra que encontramos aquí. A igreja não tem anjos no sentido celestial da palavra. La iglesia no tiene ángeles en el sentido celestial de la A palabra. palavra aqui é mensageiro. La palabra aquí es mensajero. Segundo os estudiosos, Según los esse estudiosos, é um termo para designar o ofício dos anciãos numa localidade. es un término usado para designar a los ancianos en una localidad. Porque dentro de uma localidade, Deus tem os seus mensageiros, Porque dentro de la localidad, de cada localidad, Dios tiene sus seus mensajeros, atalaias, sus atalayas, seus mestres e profetas, sus maestros y profetas, aqueles que exercem a função dos anciãos. aquellos que ejercen la función de los ancianos. Essa é a maneira mais prática de você traduzir o termo mensageiro aqui no versículo 1 do capítulo 2. Es la manera más práctica de traducir esa palabra mensajero en este versículo del capítulo 2. Então, se nós observarmos Atos 20, Entonces, si observamos Hechos 20, o grande enfoque ali está relacionado com os anciãos da igreja de Éfeso. el gran enfoque allí está relacionado con los ancianos de la iglesia de Éfeso. E quando lemos 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5, Y cuando leemos primera de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 5, nós podemos ver que a ênfase está na igreja. podemos ver que el énfasis está en la iglesia. Então, se nós observamos essa frase aqui no capítulo 2, versículo 1, Entonces, si observamos esa frase aquí en el capítulo 2, versículo 1, que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. A frase mão direita, La frase mano derecha que anda no meio dos 7 candeeiros. y el que anda en medio de los 7 candeleros. Mão direita Mano derecha e anda no meio. y anda en medio. Em primeiro lugar, o Senhor está falando de autoridade. En primer lugar, eso está hablando de autoridad. Em segundo lugar, ele está falando de centralidade. En segundo lugar, está hablando de centralidad. Essas coisas parecem simples, Esas cosas parecen simples, não são, irmãos. pero no lo son, hermanos. O Senhor, ele deseja ter a autoridade e a centralidade na igreja. El Señor desea tener la autoridad y la centralidad en la iglesia. Nós podemos dizer que o que ocorreu aqui na igreja de Éfeso é que o Senhor perdeu a sua autoridade e a sua centralidade. Lo que podemos decir es que aquí en la iglesia de Éfeso el Señor perdió su autoridad y su centralidad. A palavra perdeu La palabra perdió significa desprezo da parte da igreja, significa un desprecio de parte de la iglesia, desmerecimento da igreja. un desmerecimiento de la Não é iglesia. que o Senhor perde, No es que el Señor lo pierde, naquela localidade, es que en aquella localidad sua autoridade su autoridad e a sua centralidade y su centralidad não tem o menor sentido. no tenían el menor sentido. Quando isso acontece? ¿Y cuándo ocurre eso? Quando a igreja passa a andar em seus próprios caminhos, Es cuando la iglesia pasa a andar en sus propios caminos, quando ela não se submete, cuando ella no se somete, quando a igreja não se submete ao Senhor, cuando la iglesia no se somete al Señor, quando a igreja não se relaciona com o Senhor. es cuando la iglesia no se relaciona con el Señor. Então, aqui nós vemos a questão da autoridade e a questão da centralidade. Entonces aquí vemos la cuestión de la autoridad y de la centralidad. Nós podemos dizer que o Senhor é o cabeça entre nós. Nosotros podemos decir que el Señor es el cabeza entre nosotros. Isso pode ser apenas retórica. Eso puede ser solo retórica. O Senhor, ele só é o cabeça da igreja El Señor, solo Él es el cabeza en la iglesia. quando nós nos submetemos a ele, Cuando nosotros nos sometemos a Él, quando nós colocamos tudo debaixo do seu governo, cuando colocamos todo debajo de su gobierno, quando nós tiramos as nossas mãos da obra do Senhor, cuando nosotros quitamos nuestras manos de la obra del Señor, quando o Espírito Santo ele começa a governar todas as coisas por meio da vida, cuando el Espíritu Santo comienza a gobernar todas las cosas por medio de la vida, assim caminhava a igreja primitiva. así caminaba la iglesia A primitiva. vida governava todas as coisas. La vida gobernaba todas las Como cosas. nós temos dificuldade de vermos as coisas de maneira espiritual, ¿Qué dificultad tenemos de ver las cosas de manera espiritual? nós colocamos as nossas mãos. Nosotros ponemos nuestras Nós manos. precisamos
tirar nossas mãos. Nosotros necesitamos quitar nuestras manos. Confiar que o Senhor, Ele vai governar todas as coisas por causa da vida do seu Espírito. Y confiar que el Señor va a gobernar todas las cosas por causa de su É Espíritu. a vida do Espírito dentro de uma assembleia local. Es la vida del Espíritu dentro de una asamblea local, Manifesta todas as coisas. que manifiesta todas las cosas, Governa todas as que gobierna todas las coisas. cosas, Que guia todas as coisas. que guía todas las cosas, Traz todas as coisas. que trae todas las cosas Magnifica Cristo sobre todas as coisas. y magnifica a Cristo sobre todas las Exalta cosas. Ele como cabeça sobre todas as coisas. Lo exalta a Él como cabeza de todas las cosas. Essa tem sido uma das grandes marcas de uma igreja caída. Esa ha sido una de las grandes marcas de una iglesia caída, Quando se perde o governo do Espírito Santo. cuando se pierde el gobierno del Espíritu Santo, Passamos a fazer tudo na nossa própria força. cuando pasamos a hacer todo en nuestra propia fuerza, Colocamos nossas mãos. cuando colocamos nuestras Essas manos. são as marcas de uma igreja que já apostatou. Esas son las marcas de una iglesia que ya apostató, Uma igreja que o Senhor removeu o candeeiro. una iglesia que el Señor removió el candelero. Porque não temos o candeeiro, Y porque no tenemos el candelero, aí nós procuramos instituir. ahí entonces nosotros buscamos A instituir. igreja passa a ser uma instituição. La iglesia pasa a ser una institución. Por que a igreja se torna uma instituição? ¿Por qué se vuelve una institución la iglesia? Porque a vida acabou. Porque la vida acabó. A expressão espiritual daquilo que é a igreja não existe. La expresión espiritual de aquello que es la iglesia no existe. Para que nós possamos nos afirmar dentro de uma sociedade como igreja, Y para que nos podamos afirmar dentro de una sociedad como aí iglesia, procuramos a instituição, ahí buscamos la institución, procuramos a denominação. buscamos la E o denominación. Senhor fala isso na igreja de Sardes. Y el Señor habla eso en la iglesia de Sardis. Nome de que vives, Tienes nombre de que vives, porém está morta. pero estás muerta. A igreja não precisa nada disso. La iglesia no necesita nada de A eso. igreja é um organismo vivo. La iglesia es un organismo O vivo. Espírito Santo governa todas as coisas. El Espíritu Santo gobierna todas las cosas. Existe vida, Existe vida, existe gozo, existe gozo, existe paz. existe paz. Em meio às lutas, En medio de las em luchas, meio às oposições, en medio de las em meio oposiciones, às batalhas, en medio de las a batallas, vida governa. la vida gobierna. Cada cristão sente a presença dos céus na terra. Cada cristiano siente la presencia de los cielos en la tierra. O Espírito, por meio dos dons, El Espíritu por medio de los ele dones. manifesta o poder de Deus. Él manifiesta el poder de É algo Dios. do corpo para o corpo. Es algo del cuerpo para el cuerpo. O Espírito Santo, El Espíritu ele Santo, manifesta vida. Él manifiesta vida Por meio do fruto do Espírito. por medio del fruto del Isso Espíritu. é caráter. Eso es carácter. Então nós vemos a questão do caráter. Entonces nosotros vemos la cuestión del carácter, Nós vemos a questão do serviço. vemos la cuestión del servicio. Todas essas áreas. En todas estas O áreas Espírito que governa. es el Espíritu el que A gobierna. grande crise que nós vemos na igreja hoje La gran crisis que vemos en la iglesia hoy são essas duas questões. es sobre esas dos cuestiones. Problema em relação ao serviço espiritual Problema en relación al servicio e espiritual problema em relação ao caráter no aspecto moral. y problema en relación al carácter en el aspecto moral. Muitas questões de pecados no meio do povo de Deus. Muchas cuestiones de pecado Pecados no meio do en medio del pueblo de Dios. muita carnalidade, Mucha carnalidad, muito mundanismo. mucho mundanismo. Por quê? ¿Por qué? Porque falta o caráter espiritual. Porque falta el carácter espiritual, Fruto do Espírito. fruto del O Espíritu. Espírito Santo não tem liberdade nesta Assembleia. El Espíritu Santo no tiene libertad en esta asamblea. Toda a confusão que nós vemos em relação ao serviço, Toda la confusión que nosotros vemos en relación al servicio, tudo baseado na instituição, todo basado en la institución, eleição para isso, elección para esto, eleição para aquilo, elección para aquello, colocar homens sobre a igreja, para poner hombres sobre la iglesia, que eles tenham autoridade sobre a igreja. para que ellos tengan autoridad sobre la Uma iglesia. autoridade baseada numa eleição. Y es una autoridad basada en una elección. Isso é mundanismo. Eso es mundanismo, Carnalidade. eso es carnalidad. Isso não é a igreja. Eso no es la iglesia, A igreja hermanos. não depende disso. La iglesia no depende de A eso. igreja é o fluir da vida do Espírito constituindo todas as coisas. La iglesia es el fluir de la vida del Espíritu constituyendo todas las cosas. Então, essas duas frases aqui é importante. Entonces, esas dos frases son aquí O importantes. Senhor conserva na mão direita 7 estrelas. El Señor conserva en la mano derecha 7 estrellas. Ele é aquele que tem autoridade sobre os anciãos. Él es aquel que tiene autoridad sobre los ancianos. Os anciãos funcionam sobre a autoridade do cabeça. Los ancianos funcionan sobre la autoridad de la Eles cabeza. não são autoridades da igreja.
Ellos no son autoridades en la Eles iglesia. são instrumentos que expressam a autoridade de Cristo na igreja. Ellos son instrumentos que expresan la autoridad de Cristo en la iglesia. A autoridade da igreja é a autoridade de Cristo. La autoridad en la iglesia es la autoridad de Cristo. E os anciãos são aqueles que Cristo separou para exercer essa autoridade. Y los ancianos son aquellos que Cristo separó para ejercer esa autoridad. Não somente a questão dos anciãos, mas também a questão da centralidade de Cristo na igreja. Y no solamente la cuestión de los ancianos, sino la cuestión de la centralidad de Cristo en la asamblea. Isso quer dizer, se Cristo tem os anciãos debaixo da sua autoridade, Eso quiere decir que si Cristo tiene a los ancianos debajo de su autoridad, inevitavelmente ele terá a centralidade na igreja. inevitablemente Él tendrá la centralidad en la asamblea. Por que Cristo tem perdido o seu lugar de preeminência na igreja? ¿Por qué Cristo ha perdido su lugar de preeminencia en la iglesia? A resposta é muito simples. La respuesta es muy simple. Porque os anciãos não estão expressando a verdadeira autoridade espiritual. Es porque los ancianos no están representando la verdadera autoridad espiritual. Estão usurpando a autoridade. Ellos están usurpando la autoridad. Quando eles usurpam a autoridade de Cristo, Cuando ellos usurpan la autoridad de Cristo, consequentemente Cristo deixa de ser central. consecuentemente Cristo deja de ser central. Por isso que nós vemos tantas programações no meio do povo de Deus. Es por eso que nosotros vemos tantas programaciones dentro del pueblo de Dios. Por quê? ¿Y por qué? Porque Cristo não nos basta. Porque Cristo no nos basta. O Espírito Santo não tem preeminência na sua obra. El Espíritu Santo no tiene preeminencia en su obra. Quando nós examinamos isso, irmãos, Cuando nosotros examinamos eso, tão hermanos, claro para nós. queda tan claro para Aqui não nosotros. é uma forçação de texto, Aquí no hay un forzar el texto. é interpretação de assuntos espirituais por meios espirituais. Es la interpretación de asuntos espirituales por medios Olha espirituales. essa frase. Mira esa frase. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Él tiene las 7 estrellas en su mano derecha y él camina en medio de los 7 candeleros. Conserva na mão direita, Conserva en la mano derecha, anda no meio. anda en medio de. Essas duas frases importantes. Esas dos frases E aí nós importantes. temos as estrelas as estrelas e o candeeiro. Y ahí él tiene las estrellas y los candeleros. Então, tão claro isso. Es tan claro eso, São hermanos. figuras tipológicas Son figuras tipológicas que têm a ver com o assunto da igreja em Éfeso. que tienen que ver con el asunto de la iglesia en Éfeso. Nós estamos estudando é a palavra de Deus. Lo que nosotros estamos estudiando es la palabra de Se Dios. nós queremos uma interpretação deste versículo primeiro, a interpretação é essa. Y si nosotros queremos una interpretación de este versículo primero, la interpretación es esta. Não tem outra interpretação. No tiene otra Se interpretación. você vai ler toda esta carta, Si tú vas a leer toda esta carta, essa carta tem uma exortação muito dura, tiene una exhortación muy dura, muito pesada. muy pesada. Nós temos que fazer uma comparação da igreja de Éfeso com a igreja de Laodiceia. Tenemos que hacer una comparación de la iglesia de Éfeso con la de la Odisea. Essas duas igrejas, Esas dos nós iglesias, vemos duras reprovações do Senhor. vemos ahí duras reprobaciones del Señor. Quando você vai à igreja de Laodiceia, Cuando tú vas a la iglesia de la Odisea, diz que o Senhor está a ponto de vomitá-la. dice que el Señor está a punto de vomitarla. E aqui nós vemos uma exortação tão dura também. Y aquí también una exhortación tan dura. O Senhor diz para essa igreja, El Señor le dice a esta iglesia, se ela não se arrepender, si ella no se arrepiente, não praticar as primeiras obras, si no practica las primeras obras, ele iria remover o seu candeeiro. Él va a remover su candelero. Então nós vemos duas exortações pesadas. Entonces vemos dos exhortaciones E é o pesadas. que o Senhor está falando para nós exatamente agora. Y es lo que el Señor está hablándonos a nosotros ahora. Irmãos, às vezes nós olhamos para a nossa realidade e temos dificuldade de assumir as consequências pelas quais nós mesmos estamos passando. Hermanos, nosotros a veces tenemos dificultad de mirar nuestra propia realidad y asumir las consecuencias por las que nosotros estamos pasando. Nós tentamos explicar de vários ângulos. Intentamos explicar desde varios ángulos, O que nós precisamos fazer é voltar na palavra de Deus. pero Precisamos voltar na palavra Pero de Deus. necesitamos volver a la palabra de Dios. Porque se voltarmos à palavra de Deus, Porque si volvemos a la palabra de Dios honestidade, con honestidad, com sinceridade, con sinceridad, com humildade, con humildad, nós veremos veremos tudo o que está acontecendo é resultado daquilo que nós estamos vendo nesta carta. que todo lo que está ocurriendo es resultado de lo que estamos viendo en esta carta. Aqui nós vemos a falta do relacionamento com Deus. Aquí vemos la falta de relación con O Dios. Senhor está dizendo a esta carta
El Señor le está diciendo a esta iglesia, que lo que está diciendo esta carta, ele é aquele que tem nas mãos direitas 7 estrelas que Él es el que tiene en la mano derecha las 7 estrellas e ele anda no meio dos 7 candeeiros. y anda en medio de los 7 candeleros. E aí depois o Senhor vai falar sobre as obras dessa igreja. Y ahí el Señor va a hablar sobre las obras de esa Ele iglesia. vê muitas coisas positivas nessa igreja, Y Él ve muchas cosas positivas en esa iglesia, mas uma coisa ele reprova: pero una cosa Él reprueba, o amor. el amor, O amor relacional. el amor relacional. O que o Senhor quer nos mostrar em relação a isso? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en relación a Será esto? que por tudo que essa igreja havia feito, não seria motivo do Senhor exaltá-la? ¿Será que por todo lo que hacía esta iglesia no era motivo para que el Señor la exaltara? Talvez o Senhor não pudesse fazer vistas grossas e considerar os pontos positivos desta igreja? Tal vez el Señor no podía hacer la vista gorda y considerar solo los puntos positivos de esta iglesia. A questão é que há princípio que governa a obra de Deus. La cuestión es que aquí hay un principio que gobierna la obra de Dios. Todo o nosso serviço deve ter como fundamento o nosso relacionamento com Deus. Todo nuestro servicio tiene que tener como fundamento nuestra relación con Dios. A nossa vida de piedade, Nuestra vida de piedad, a vida devocional, nuestra vida devocional deve ser o fundamento do nosso serviço. debe ser el fundamento de nuestro servicio. Quando nós procuramos realizar o serviço, ser uma vida de devoção, Cuando nosotros buscamos realizar el servicio sin una vida de devoción, faremos qualquer coisa para a satisfação da nossa carne, haremos todo para satisfacción de nuestra propia carne nunca para a glória de Deus. y nunca para la gloria de Dios. Permita nesse ponto estudar com vocês aqui Permítame en este punto estudiar con vosotros aquí Romanos 12. Romanos 12. Paulo diz assim: Pablo dice así: rogo-vos, pois, irmãos, Os ruego pues, hermanos, pelas misericórdias de Deus, por las misericordias de Dios, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a que é Dios, o vosso culto racional. que es vuestro culto racional. Não vos conformeis com este século, No os conforméis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mas sed transformados por la renovación de vuestro para entendimiento, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. A primeira coisa que eu desejo chamar a atenção aqui La primera cosa que deseo llamar la atención aquí é esta frase: rogo-vos. es esta frase: os ruego. Essa é uma frase muito importante. Esta es una frase muy Se importante. você estudar essa frase dentro da gramática original, do texto original grego, Si tú estudias esta palabra dentro de la gramática original del griego, você vai ver que é clamor profundo. vas a ver que es un clamor profundo. Paulo usa essa frase em 2 lugares especialmente. Pablo usa esta frase en 2 lugares especialmente. Aqui neste capítulo 12, Aquí en este capítulo 12 também no capítulo 4 de Efésios. y también en el capítulo 4 de Efesios. E se você observar bem nesses 2 lugares, Y si observas bien esos 2 lugares, o clamor de Paulo el clamor de Pablo era para que a igreja tivesse uma realidade prática, es para que la iglesia tuviese una realidad práctica, condizente com o testemunho espiritual. coherente con el testimonio espiritual. Ele diz assim lá em Efésios capítulo 4: Él dice allí en Efesios 4, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, os ruego pues yo, prisionero en el Señor, que andeis do modo digno da vocação a qual fosse chamado. que andéis de un modo digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Este versículo por si só, ele está detalhado nesses 2 textos aqui de Romanos capítulo 12. Ese versículo por sí solo está detallado aquí en este capítulo 12 de A Romanos. palavra digno ali em Efésios 4:1 La palabra digno allí en Efesios 4.1 é uma palavra muito curiosa no texto original. es una palabra muy curiosa en el texto original. É uma palavra que fala sobre combinação. Es una palabra que habla sobre combinación. Quando uma pessoa veste uma roupa que combina as cores. Es como cuando una persona viste una ropa que está bien combinado los colores. Então, como um homem que veste uma camisa que combina com a sua calça. Entonces, como un hombre que viste una camisa que combina con sus pantalones. Então, essa forma de combinação, Entonces, harmonia, esa forma de combinación, de armonía, é o que ele usa ali para a palavra digno. es lo que hay en esa palabra digno. Ele diz assim: andeis do modo digno
fosse chamados. que andéis de un modo digno de la vocación a la cual fuisteis llamados. Aqui não é só uma questão de interpretação. Aquí no es solo una cuestión de interpretación, Mais do que interpretação. más que interpretación, É uma questão de contemplação. es una cuestión de contemplación. Em que sentido? ¿En qué sentido? Se a carta aos Efésios, Si la carta a los esses Efesios, 6 versículos, ela é dividida em duas partes. 16 versículos, ella es dividida en dos partes, 6 capítulos, dividida em duas partes. 6 capítulos, lo dividimos en dos Os partes. capítulos 1 a 3 é doutrina, Los capítulos 1 al 3 es doctrina, 4 a 6 é prática. 4 al 6 es práctica. Aqui começa a parte prática. Ahí empieza la parte práctica. Então veja que interessante Paulo dizer aqui no versículo 1, andais do modo digno da vocação a qual fosse chamados. Ahí es muy interesante que Pablo dice, andéis de modo digno a la vocación a la que fuisteis llamados. Ele está fazendo grande clamor. Él está haciendo un gran clamor. Rogo-vos. Os ruego. É algo muito intenso. Es algo muy intenso. Por que tanta intensidade? ¿Y por qué tiene tanta intensidad? Porque Paulo quer nos mostrar que a vida cristã ela é doutrina e é prática. Porque él nos quiere mostrar que la vida cristiana es doctrina y es práctica. Tem que haver essa harmonia entre a doutrina e a prática. Tiene que haber esa armonía entre la doctrina y la práctica. Então você vê o peso dessa palavra. Entonces tú ves el peso de esa E palabra. aqui Romanos capítulo 12. Y aquí Romanos capítulo 12. Vai dizer assim, rogo-vos, pois irmãos, Él va a decir, os ruego, hermanos, pelas misericórdias de Deus, por las misericordias de Dios, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Ele vai Dios. dizer que nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício. Entonces Él va a decir que nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como A sacrificio. palavra sacrifício que ele usa aqui La palabra sacrificio que usa Él aquí é uma referência ao holocausto. es una referencia al holocausto, Aquele tipo de sacrifício que deveria ser totalmente queimado. aquel tipo de sacrificio que tenía que ser totalmente quemado. Então Paulo está falando aqui de um sacrifício total. Entonces Pablo está hablando aquí de un sacrificio total. Nós temos que oferecer toda a nossa vida ao Senhor. Nosotros tenemos que ofrecer toda nuestra vida al Não Señor. é uma parte, No solo una parte, é tudo. es todo. Não é só um tempo. No es solo Tempo. un tiempo, Todo o tempo. todo el tiempo, Tudo que envolve a nossa vida. todo lo que envuelve nuestra Tudo que vida, envolve o nosso sentimento. todo lo que envuelve nuestro sentimiento, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Tudo tem que ser entregue ao Senhor. todo tiene que ser entregado al Señor. Se isso não for culto a Deus, Si eso no es un culto a não Dios, é uma adoração a Deus, no es una adoración a Dios, então nós estamos oferecendo mero sacrifício. entonces solo estamos ofreciendo un mero sacrificio, Sacrifício qualquer. un sacrificio Deus cualquiera. não aceita sacrifício qualquer. Dios no acepta cualquier sacrificio. Deus não precisa de nenhum sacrifício. Dios no necesita de ningún sacrificio. Então por que nós vamos fazer esse sacrifício para Deus? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer ese sacrificio para Dios? Somos nosotros los que lo Nós necesitamos. necessitamos. Nosotros lo necesitamos. Porque se você pensar que vai entregar toda a sua vida a Deus, Porque tú vas a pensar que vas a entregar toda tu vida a Dios Deus vai ficar muito feliz, y Dios va a quedar muy feliz, mais cheio de glória. más lleno de gloria. No. Nada nesse universo pode aumentar a glória de Deus. Nada en este universo puede aumentar la gloria de Nem Dios. mesmo a morte e ressurreição de Cristo aumentou a glória de Deus. Ni siquiera la muerte y resurrección de Jesucristo aumentó la gloria de Dios. Foi Deus cheio de glória. Él siempre fue un Dios lleno de gloria. Então por que temos que entregar toda a nossa vida ao Senhor? Entonces, ¿por qué es que tenemos que entregar toda nuestra vida al Señor? Porque essa é a única maneira de nós desfrutá-lo de forma plena. Porque es la única manera que podemos disfrutarlo de una forma plena. Nós não oferecemos nossa vida em total sacrifício. Si nosotros no ofrecemos nuestra vida en un total Qual sacrificio, que é o oposto aqui? ¿qué es lo opuesto ahí? Nós vamos ser conformados ao mundo. Nosotros vamos a ser conformados al À mundo. medida que você entrega a sua vida ao Senhor, A medida que tú entregas tu vida al Señor, isso está sendo uma libertação dos poderes do mundo. eso está siendo para ti una liberación de los poderes del mundo. Então aqui no versículo 1, Entonces, aquí en el versículo primero, diz para nós oferecer nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Él nos dice que nuestra vida sea ofrecida en un sacrificio vivo, santo y agradable. Isso aqui é vida devocional. Esto es vida devocional. Vida devocional que se descreve aqui.
Esto es la vida devocional, lo que se describe aquí. Sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, santo y E agradable. diz que é o vosso culto racional. Y dice que ese es nuestro culto Que racional. é entendimento. Eso requiere entendimiento. Então, o que ele quer dizer como culto racional? Entonces, ¿qué es lo que él quiere decir con culto racional? Nosso corpo. Nuestro cuerpo. O culto não é aquilo que fazemos. El culto no es aquello que hacemos. O culto é resultado daquilo que somos para Deus. El culto es el resultado de aquello que somos para Dios. Porque eu posso passar durante a semana vendo filmes, Porque yo puedo pasar la semana viendo películas impropias, maltratando a minha esposa, maltratando a mi esposa, sendo desonesto no meu trabalho, siendo deshonesto en mi trabajo, uma pessoa moralmente reprovada. una persona moralmente reprobada. Porém, quando eu chego na reunião da igreja, Pero cuando llego a la reunión de la aí iglesia, começa a adoração. ahí comienza la Aí eu adoración. começo a cantar que Deus é santo, Ahí empiezo a cantar que Dios es que eu santo, amo muito, que yo lo amo mucho, me rendo aos seus pés. que me rindo a sus Começo pies. a falar todas as palavras bonitas da adoração. Podemos hablar todas las palabras bonitas en adoración. Sabe o que é isso diante de Deus? ¿Sabes qué es lo que es eso delante de Dios? Nada. Nada. Isso é abominação. Eso es abominación. Culto é aquilo que eu sou. Culto es aquello que yo soy. Deus não recebe minha adoração. Dios no recibe mi adoración. Deus não busca adoração. Dios no busca adoración. Ele busca adoradores. Él busca O adoradores adora em espírito e em verdade. que lo adoren en espíritu y en verdad. O que quer dizer em espírito e verdade? ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? Em espírito é a questão interior. El espíritu es la cuestión interior. Verdade é a realidade. La verdad es la Quer realidad. dizer, aquilo que está no meu interior Es decir, aquello que está en mi interior tem que ter realidade no meu exterior. tiene que tener realidad en mi exterior. Esse é o culto espiritual. Este es el culto É isso espiritual. que Paulo está dizendo aqui. Es eso que Pablo está diciendo aquí. Nós precisamos ter uma vida como um culto. Nosotros necesitamos tener una vida como un culto. Isso é vida devocional. Eso es vida Nosso devocional. corpo. Eso es nuestro cuerpo. Ele está falando aqui da totalidade do nosso ser. Él está hablando aquí de la totalidad de nuestro Isso ser. é vida cristã, irmãos. Eso es la vida cristiana, Quando hermanos. nós nos perdemos nisso aqui, Cuando nosotros nos perdemos de esto aquí, aí o que acontece? ¿qué ocurre? O candeeiro é removido. El candelero es removido. Quando nós perdemos esse aqui, Cuando nosotros perdemos esto aquí, nós passamos a focar nas nossas obras. nosotros pasamos a enfocarnos en nuestras obras. Vida cristã passa a ser ativismo. La vida cristiana pasa a ser activismo. O Senhor está corrigindo isso na igreja de Éfeso. El Señor está corrigiendo esto en la iglesia de Está Éfeso. dizendo que a base de todo serviço é o amor. El Señor está diciendo que la base de todo servicio es el amor. É o relacionamento com Ele. Es la relación con Él. Este foi o problema de Marta. Ese fue el problema de Marta. Nós precisamos estudar Lucas capítulo 10 com João capítulo 12. Necesitamos estudiar Lucas 10 con Juan 12. 12. Então nós vamos ver que lá em Lucas capítulo 10, o Senhor chega na casa de Marta e Maria. Entonces vemos allí en Lucas 10 que el Señor llega en casa de Marta y María. O que Maria vai fazer? ¿Qué va a hacer María? Obras. Obras. Ela começa a fazer muitas coisas para o Senhor. Ella empieza a hacer muchas cosas para el Señor Logo ela começa a ficar irritada. y empieza a quedar irritada. Na presença do Senhor, En la presencia del Señor, Marta começa a ficar irritada. Marta empieza a quedar irritada, Marta começa a ficar estressada. empieza a estresarse. Maria estava aos pés do Senhor. María estaba a los pies del Señor E Marta começa a dizer para o Senhor: Senhor, não te importa que eu sirva sozinha? y Marta le dice al Señor, Señor, ¿no te importa que yo sirva sola? E minha irmã fica aí aos teus pés? Y mi hermana se queda ahí a tus pies. Ordena a ela que venha me ajudar. Ordénale que me venga a ayudarme. O Senhor diz assim: Marta, Marta, El Señor le dice, Marta, Marta, estás estressada e mentalmente perturbada. estás estresada y mentalmente perturbada. Uma coisa basta. Una cosa basta. Uma coisa só é suficiente. Una cosa solo es suficiente. Foi isso que Maria escolheu. Y fue eso lo que María escogió. Esta é a boa parte. Esta es la buena E parte. essa parte não lhe será tirada. Y esta parte no te será quitada. O que foi que Maria escolheu? ¿Qué fue lo que escogió María? Ela escolheu estar aos pés do Senhor. Escogió estar a los pies del O Señor. que é isso? ¿Qué es eso? Vida devocional. Vida devocional. Então não adianta realizarmos serviços para o Senhor se esse serviço não está fundamentado no relacionamento com Ele. Entonces no aprovecha realizar muchos servicios para el Señor si esos servicios no están fundamentados en la relación con Él. Então nós vemos aqui no capítulo 12 da Epístola aos Romanos. Entonces vemos aquí en el capítulo 12 de Romanos. Veja o contraste
contraste do versículo 2 com o versículo 1. Vea el contraste del versículo 2 con el versículo 1. Ele diz, não vos conformeis com este mundo. Él dice, no os conforméis a este mundo. Como é que nós podemos nos conformar com este mundo? ¿Cómo es que nosotros podemos conformarnos a este mundo? Essa expressão conformeis Esa expresión, conforméis, significa entrar na forma, significa entrar en la forma, como uma forma de bolo. como la forma Bolo. de un pastel, como la forma de un pastel, el molde de un pastel. Sim, então diz, não entreis na forma Entonces, no entréis en el molde do mundo. del mundo. Irmãos, as coisas na Bíblia são tão claras. Hermanos, las cosas en la Biblia son tan claras. Como é que podemos entrar no molde do mundo? ¿Cómo es que podemos entrar en el molde del Nós mundo? deixamos de ser culto para Deus. Cuando dejamos de ser un culto para Quando Dios. nossa vida não é uma vida de total devoção. Cuando nuestra vida no es una vida de total devoción. Consequentemente, nós vamos entrar na forma do mundo. Consecuentemente, vamos a entrar en la forma del mundo. Mundanismo é Mundanismo uma consequência es una consecuencia de uma vida espiritual de una vida espiritual centrada na nossa carne. centrada en nuestra carne, Não uma vida centrada no nosso relacionamento com Deus. no una vida centrada en nuestra relación con Dios. Isso é sério, irmãos. Esto es serio, hermanos. Não vos conformeis com este mundo, Está diciendo, no os conforméis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Como nós podemos receber essa transformação? ¿Cómo podemos nosotros recibir esa transformación? A palavra transformação que Paulo usa aqui La palabra transformación que usa aquí Pablo é a mesma palavra descrita lá em Mateus capítulo 17. es la misma palabra descrita allí en Mateos 17, Quando o nosso Senhor Jesus ele transfigurou no Monte Hermón. cuando el Señor Jesús se transfiguró en el Monte Hermón. Que tipo de transformação foi aquela? ¿Qué tipo de transformación fue aquella? Que tipo de transfiguração? ¿Qué tipo de transfiguración fue aquella? Nosso Senhor Jesus ele completou 3 anos de ministério. Nuestro Señor Jesús completó 3 años de ministerio. E ele estava diante do Pai. Allí estaba Él delante del Padre. Aquela glória Aquella não era gloria glória inerente ao seu caráter. no era gloria inherente a su carácter. Aquela foi a glória que ele alcançou devido ao testemunho moral da sua vida. Aquella fue la gloria que Él alcanzó debido al testimonio moral de su vida. Lucas capítulo 9, versículo 51, Lucas 9:51. que é um texto que narra a mesma experiência. Es un texto que narra la misma experiencia. Lucas diz que chegou o tempo do nosso Senhor Jesus ascender aos céus. Dice Lucas que llegó el tiempo de que nuestro Señor Jesús ascendiera a los cielos. Isto quer dizer que ali no Monte da Transfiguração ele poderia ascender aos céus. Eso quiere decir que cuando Jesús estaba allí en el monte de la transfiguración, Él ya podía ascender a los cielos. Porque ele foi o homem aprovado diante de Deus. Porque Él fue el hombre aprobado delante de Que Dios. tipo de aprovação ele alcançou ali? ¿Qué tipo de aprobación alcanzó Él allí? Ele alcançou a aprovação de uma vida consagrada. Él alcanzó la aprobación de una vida consagrada. Uma vida que foi totalmente sacrificada. Una vida que fue totalmente Uma sacrificada. vida que não se conformou a este mundo. Una vida que no se conformó a este Uma mundo. vida que experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Una vida que experimentó la buena, agradable y perfecta voluntad de Ele Dios. estava terminando o seu ministério. Allí Él estaba terminando su ministerio Ele foi aprovado diante de Deus. y Él fue aprobado delante de Não se Dios. conformou com este mundo. No se conformó con este Obedeceu mundo. ao Pai em toda a sua vida. Obedeció al Padre en toda su vida. Durante os 30 anos da sua vida como homem, Durante los 30 años de su vida como hombre, ele teve um testemunho de uma aprovação moral. Él tuvo un testimonio de una aprobación moral. Durante aqueles 3 anos de ministério, Y durante aquellos 3 años de ministerio, ele teve uma aprovação ministerial. Él tuvo una aprobación ministerial. Tanto na sua vida como homem, Tanto en su vida como hombre, como também um servo do Pai, como también como siervo del Padre, ele foi aprovado. Él fue aprobado. Ele poderia ascender, Entonces, Él podía ascender, porque em determinado momento, aquela glória porque en determinado momento aquella gloria tomou todo o seu ser. tomó todo su ser. Isso é o que teria acontecido com Adão se Adão não tivesse pecado. Eso es lo que habría ocurrido con Adán si Adán no hubiese Mas pecado. o nosso Senhor, ele não ascendeu aos céus naquele monte. Pero nuestro Señor no ascendió a los cielos en aquel Ele monte. ainda iria subir em mais um monte. Él aún iba a subir otro monte. Aí ele desce do Hermon e vai até a cruz morrer no nosso lugar.
Él desciende del Hermón y va hasta la cruz para morir en nuestro lugar. Nós temos que lembrar que ali foi onde ele tomou a mais importante decisão da sua vida. Nosotros tenemos que recordar aquí, allí es donde Él tomó la más importante decisión de su vida. Nós sabemos que em algum momento do conselho da vontade do Pai, Nosotros sabemos que en algún momento en el consejo de la voluntad del Padre, ele se ofereceu na encarnação. Él se ofreció en la Ele encarnación. se entregou na encarnação. Él se entregó en la encarnación. Agora ele desce e vive essa vida humana, Ahora Él desciende y vive esa vida humana, obedecendo ao Pai, obedeciendo al Padre, toda a vontade do Pai. en toda la voluntad del Sua Padre. vida é um sacrifício vivo, santo e agradável. Su vida era un sacrificio vivo, santo y agradable. À medida que ele viveu essa experiência, Entonces se dice que Él vivió esa experiencia. naquele momento singular, En aquel momento singular, a glória tomou a sua vida. la gloria tomó su vida. Irmãos, que retrato lindo nós temos aqui. Hermanos, qué retrato lindo tenemos nosotros aquí. Mas transformai-vos. ¿Perdón? Mas transformai-vos. Más transformaos. O que quer dizer então essa frase, mas transformai-vos? ¿Qué quiere decir esa frase, más transformaos? Então, se nós temos a raiz dessa palavra na explicação da experiência do nosso Senhor, Entonces tenemos la raíz de esta palabra en esa experiencia del Señor. quer dizer, essa palavra transformai-vos Esa palabra, transformaos, nos mostra aquela experiência do nosso Senhor. nos muestra aquella experiencia de nuestro Señor. Que ele experimentou aquela glória que fluiu do seu interior para o seu exterior. Que Él experimentó esa gloria que fluyó de su interior hacia su É exterior. uma experiência linda. Es una experiencia E linda. aqui nós vemos nessa frase, mas transformai-vos Y aquí nosotros vemos esta frase, pela renovação do vosso entendimento. transformaos por la renovación de vuestro Então entendimiento. nós temos uma palavra muito importante. Entonces tenemos una palabra muy importante À aquí. medida que a nossa vida é um sacrifício diante de Deus, A medida que nuestra vida es un sacrificio delante de Dios, culto a Deus, un culto a o Dios, que nós vamos experimentar? ¿qué es lo que vamos a Nós experimentar? vamos experimentar a glória da vida de Cristo. Nosotros vamos a experimentar la gloria de la vida de Cristo dentro de Essa nosotros. glória, ela toca a nossa mente. Esa gloria toca nuestra Que mente. sentido ela toca a nossa mente? ¿En qué sentido toca nuestra A nossa mente? mente, ela passa a ser não a mente mundana, Nuestra mente pasa a ser no la mente mundana, mas uma mente celestial. sino una mente celestial. É justamente isso que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Es justamente lo que Pablo dice en Colosenses 3, del 1 al 3, Quando ele diz sobre buscar as coisas lá do alto. cuando él dice buscar las cosas de lo alto. Pensai nas coisas dos céus e não da terra. Pensad en las cosas de los cielos y no en las de la tierra. Por que morreste? ¿Por qué moriste? A vossa vida Porque moriste, vuestra vida está escondida juntamente com Cristo. juntamente con Cristo. Coisa linda. Qué cosa Quer linda. dizer, nós agora estamos na mesma esfera de glória. Que nosotros estamos ahora en la misma esfera de gloria. Em 2 Coríntios capítulo 5, En 2 Corintios 5, Paulo diz que se este tabernáculo Pablo dice que si este tabernáculo se destruir, se destruye, a palavra que Paulo usa ali para destruir ou corromper, la palabra que Pablo usa ahí para destruir o corromper, ele não está falando de pecados, no está hablando de ele pecados, está falando de desgastes, está hablando de desgaste, das provações, de las das pruebas, lutas. de las luchas. Ele diz isso lá no versículo 8 e 9 do capítulo 4 aqui de 2 Coríntios. Él lo dice en el capítulo 8 y 9 del capítulo 4 de Corintios. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Segundo a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Então, ele vai fazer um paradoxo ali. Entonces él va a hacer una paradoja allí. Nós podemos passar por tribulações, Podemos pasar por tribulaciones, por angustias, perplexidades. por Ele perplejidades. vem falando sobre isso. Él viene hablando sobre eso. Aí quando ele chega no capítulo 5, Y ahí llega el capítulo 5 e o assunto não muda. y el asunto no cambia, Só vai ampliar. solo se va a Ele vai ampliar. dizer para nós o quê? Él nos va a decir Que pode ser que esse tabernáculo, que puede ser que este tabernáculo, que es nuestro cuerpo, se ele se desfizer, que se deshaga, e aqui tem o sentido de quê? y aquí tiene el sentido de qué? Sofrer desgaste. De sufrir desgaste Por causa dos impactos das lutas e provações que passamos nesse mundo. por causa de las luchas, de las pruebas que pasamos en este mundo. Diz, temos um tabernáculo. Entonces tenemos un tabernáculo en los Um cielos, tabernáculo que não é deste mundo. un tabernáculo que no es de este Não mundo, é dessa criação. no es de esta Como é creación. possível isso? ¿Cómo es eso posible? Olha o que você vê aqui. Mira lo que ves aquí. É que agora nós somos participantes da glória de Cristo. Es que ahora nosotros somos participantes de la gloria de Essa Cristo. glória que transforma o nosso pensamento.
esa gloria que transforma nuestro pensamiento. Quando é que isso acontece, irmãos? ¿Cuándo es que eso ocurre, hermanos? Quando a nossa vida passa a ser um culto a Deus. Es cuando nuestra vida pasa a ser un culto a Dios, Vida devocional. vida devocional. Quando o Senhor diz para a igreja de Éfeso: Cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tenho, porém, contra ti tengo sin embargo contra ti que deixaste o teu primeiro amor. que dejaste tu primer amor. O que é deixar o primeiro amor? ¿Qué es dejar el primer A amor? palavra primeiro é o melhor. La palabra primero es lo mejor. A palavra amor ali é ágape. La palabra allí, amor es ágape. Deus é amor. Dios es amor. Deus é ágape por definição. Dios es ágape por Então, definición. o que significa abandonar o primeiro amor? Entonces, ¿qué significa abandonar el primer amor? A igreja de Éfeso havia abandonado Deus. La iglesia de Éfeso había abandonado a Não é Dios. Deus que se retirou de Éfeso. No es Dios que se retiró de É Éfeso. Éfeso que perdeu a presença de Deus. Es Éfeso que perdió la presencia de E Dios. aonde Éfeso perdeu a presença de Deus? ¿Y dónde Éfeso perdió la presencia de Ela Dios? perdeu a presença de Deus fazendo a obra de Deus. Éfeso perdió la presencia de Dios haciendo la obra de Dios. Como uma igreja pode perder a presença de Deus fazendo a obra de Deus? ¿Cómo una iglesia puede perder la presencia de Dios haciendo la obra de Dios? Parece um absurdo, Parece un absurdo, mas é muito claro isso. pero es muy claro Nós eso. podemos perder Deus fazendo a obra de Deus. Nosotros podemos perder a Dios haciendo la obra de Dios A obra de Deus se torna mais importante do que Deus para nós. cuando la obra de Dios se vuelve más importante que Dios para nosotros. Nós começamos a amar a obra de Deus. Cuando nosotros comenzamos a amar la obra de Dios Amar o Senhor. y no amar al Señor. Quando as coisas começam a atrair nossa atenção. Cuando las cosas empiezan a atraer nuestra atención Não o Senhor. y no el Señor. Porque nós nos tornamos semelhante àquilo que amamos. Porque nosotros nos volvemos semejantes de aquello que amamos. Por isso, quando você estuda a tentação de Cristo, Por eso cuando tú estudias la tentación de Cristo, Satanás prova o Senhor em três áreas que revelam as compulsões do nosso coração. Satanás prueba al Señor en tres áreas que revelan la confusión de nuestro corazón. Ele provou o Senhor primeiro para que ele se tornasse popular. Él probó al Señor primero para que Él se volviera popular. Ele disse para o Senhor transformar pedras em pães. Él le dice al Señor que transforme las piedras en panes. Se o Senhor tivesse realizado isso, Si el Señor hubiera hecho eso, ele seria um líder popular. Él sería un líder popular. Quem iria segui-lo? ¿Quién no iba a seguirlo? Lembra em João 6, quando ele multiplicou os pães? Recuerda Juan 6 cuando multiplicó los panes. Aquela grande multidão queria torná-lo rei. Aquella gran multitud quería volverlo rey. Ele só transformou 5 pães e 2 peixinhos. Él transformó 5 panes y 2 peces. Então, o que Satanás queria que o Senhor se tornasse? Entonces, ¿qué es lo que Satanás quería que el Señor se volviese? Grande líder popular. Un gran líder popular. Mas o Senhor não quis. Pero el Señor no O Senhor quiso. não aceitou. El Señor no aceptó. Depois, Satanás fez uma segunda proposta. Entonces, Satanás le hizo una segunda propuesta. Tentou fazer dele grande líder espetacular. Intentó hacer de él un gran líder espectacular. Pediu que ele pulasse do pináculo do templo para que os anjos pudessem ampará-lo. Le pidió que él se tirase del pináculo del templo para que los ángeles le pudieran recoger. Seria o maior espetáculo do universo. Sería el mayor espectáculo del Nosso universo. Senhor pulando do pináculo do templo. Nuestro Señor cayendo del pináculo del templo Amparando ele. y los ángeles Quem não recogiéndole. iria segui-lo? ¿Quién no iba a Quem não seguirle? gostaria de ter líder tão espetacular assim? ¿A quién no le gustaría tener un líder tan espectacular O como él? Senhor não aceitou. Pero el Señor no aceptó. Por último, ele mostrou os poderes do mundo. Y por último, Satanás le mostró los poderes del mundo Disse para ele: y le dijo, tudo isso te darei, todo esto te daré se prostrado me adorar. si postrado me adoras. O Senhor o repreendeu. Y el Señor le reprendió. Aí que está, irmãos. Este é um ponto delicado. Ahí es que estamos, es un punto muy delicado. Lembre que Satanás diz assim para ele: se és filho de Deus. Satanás le dice así, si eres hijo de Dios. Ele estava lançando o Senhor contra o próprio Pai. Él estaba lanzando al Señor contra el propio Ele Padre. estava lançando a divindade contra a humanidade. Él estaba lanzando la divinidad contra la humanidad. Mas o Senhor não caiu nessa tentação. Pero el Señor no cayó en esa tentación. As tentações de Cristo foram terrivelmente agudas. Las tentaciones de Cristo fueron terriblemente Foram agudas. tentações na sua carne. Fueron tentaciones en su Como carne. diz o escritor aos Hebreus. Como dice el escritor a los Foi hebreos, tentado em todas as coisas, Él fue tentado en todas las cosas, sem pecado. pero sin pecado. Então, que lindo é isso, irmãos. Entonces, qué lindo es eso ahí, Por hermanos. que que o nosso Senhor não caiu? Porque es que nuestro Señor no cayó. Porque a sua vida era um culto racional. Porque su vida era un culto racional. Porque não havia nada que fosse mais importante
Porque no había nada que fuese más importante para él que el Padre. Ele não veio para agradar pessoas, ele veio para agradar a vontade do Pai. Él no vino a agradar a las personas, vino para agradar la voluntad del Ele foi Padre. aquele que sempre amou o Pai. Él fue aquel que siempre amó al Padre. Ele não expressava seu amor à obra, Él no expresaba su amor a la obra, ele expressava o seu amor ao Pai. expresaba su amor al Sua Padre. obediência era ao Pai. Su obediencia era al Padre. A sua obsessão era o Pai. Su obsesión era el Padre. Não era fazer a obra em si, No era hacer la obra en sí, fazer a obra daquele que o enviou. sino hacer la obra de aquel que lo O envió. Pai era mais importante do que a obra. El Padre era más importante que la Não obra. havia sentido para ele toda obediência se não fosse uma obediência ao Pai. No había ningún sentido para él en la obediencia si no era una obediencia al Padre. Ele é a nossa escola. Él es nuestra escuela, Ele é o nosso modelo. Él es nuestro modelo. Se nós entendermos isso, Entonces, si nosotros entendemos esto, saberemos o que o Senhor está dizendo para nós aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. sabremos lo que está diciéndonos el Señor aquí en Apocalipsis 2, versículo 4. Abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste tu primer amor. Porque se nós fizermos uma lista de cada uma das obras desta igreja de Éfeso, Porque si nosotros hiciéramos una lista de cada una de estas obras de la iglesia de Éfeso, nós podemos até nos sentir indignos. nosotros podemos hasta sentirnos indignos. Tantas obras como aquela igreja. ¿Quién tiene tantas obras como aquella Mas iglesia? O Senhor diz aqui algo muito especial para Marta. Pero el Señor le dice aquí algo muy especial a Marta. Ele não diz que há muitas coisas, Él no dice que que há hay muitas muchas cosas, mas uma só. dice que hay una sola cosa. Quer dizer uma só coisa. ¿Qué quiere decir una sola Quer cosa? dizer que existe apenas um ponto, Él quiere decir que solo hay un punto, fundamento. un fundamento. Qual é o fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Vida devocional. Vida Não é devocional. fazer coisas para o Senhor, No es hacer cosas para el Señor, mas é estar aos pés do Senhor. sino que es estar a los pies del E quem Señor. está aos pés do Senhor? ¿Y qué es estar a los pies del Esse é o Señor? nosso culto racional. Eso es nuestro culto Esse é o racional. sacrifício vivo. Ese es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Então você vai ver que coisa linda. Entonces tú vas a ver qué cosa linda. Quando você abre João capítulo 12, Cuando tú abres Juan 12, aí você vai ver o cenário, mas não na casa de Marta, ahí vas a ver un escenario, pero ya no en la casa de mas Marta, na casa de Simão leproso. sino en la casa de Simón el E leproso. é curioso ali em João 12, Y es curioso allí en Juan 12 que a Bíblia dá ênfase a Simão leproso e a Lázaro ressuscitado. que la Biblia da énfasis a Simón el leproso y a Lázaro el resucitado. Você faz ideia o que significa esses dois personagens naquele contexto? ¿Tú te haces una idea de lo que significan esos dos personajes en aquel contexto? Uma pessoa leprosa naquele tempo Una persona leprosa en aquel tiempo era um verdadeiro morto vivo. era un muerto viviente. O leproso não vivia com a sua família. El leproso no vivía con su O familia, leproso não trabalhava. no trabajaba. As pessoas não tinham contato com ele. Las personas no tenían contacto con ellos. Quando uma pessoa estava leprosa, Cuando una persona estaba ela leprosa, era obrigada a segregar. ella era obligada a separarse. Ela ficava longe de todos. Se quedaba lejos de todos. Ela não tinha nenhum contato social. No tenía ningún contacto Ela social. vivia entre os leprosos. Vivía entre los Estava leprosos. condenada à sua própria sorte. Estaba condenada a su propia suerte. Filho Un hijo que era leproso que era leproso era obrigado a viver separado. era obligado a vivir Seus separado. pais só podiam olhar ele de longe. Sus padres solo lo podían mirar de lejos. Era uma tragédia, Era una uma tragedia. tristeza muito grande. Era una tristeza muy As grande. mães olhavam para os seus filhos. Las madres miraban a sus Os hijos seus filhos olhavam para suas mães. y los hijos miraban a sus madres, Esposos e esposas. esposos y Porém, esposas. sem poder se tocar, Sin embargo, no se podían sem tocar, poder se cuidar. sin poderse cuidar. Eles eram obrigados a segregar. Ellos eran obligados a vivir aparte. Simão, ele foi curado de lepra. Simón fue curado de la lepra. Alegria era para ele. ¡Qué alegría era para Quando uma él! pessoa era curada de lepra, Cuando una persona era curada de la ela tinha lepra, que cumprir um ritual. tenía que cumplir un ritual. Só depois que cumpria aquele ritual, ela poderia ser aceita na sociedade. Y solamente después de cumplir ese ritual podía ser aceptada en la sociedad. A alegria que estava naquela casa. Imagina la alegría que había en aquella casa. Simão o leproso. Simón el leproso. Mas ele não era mais leproso. Pero ya no era más leproso. Ele era um Simão curado. Era un Simón curado. E também havia o Lázaro, Y también estaba Lázaro, aquele que o Senhor havia ressuscitado. aquel que el Señor había resucitado. Mas o nosso Senhor entra naquela casa. Entonces el Señor entra en aquella casa. Quando ele entra naquela casa, Cuando él entra allí, uma mulher. una mujer. Que mulher? ¿Qué mujer era esa? É a mesma. Es la misma. Maria.
Es María. Ela mandou trazer perfume. Ella mandó traer un perfume Que vem lá das regiões do Himalaia. un perfume que viene de allí, de las regiones del Himalaya, Aproximadamente 5.000 quilômetros. aproximadamente 5.000 kilómetros. Perfume caríssimo. Un perfume carísimo. Alguns acreditam que o valor daquele perfume girasse em torno de 4.000 reais. Algunos piensan que el valor de aquel perfume era de 4.000 reales, Caríssimo. unos 1.000 euros. Era carísimo. E Maria mandou trazer aquele perfume para o Senhor. Y María mandó traer aquel perfume para el Señor. Sabe o que aconteceu? ¿Y sabe qué ocurrió? Ela pega aquele perfume. Ella tomó aquel perfume Correspondia a 300 dias trabalhados. que correspondía a 300 días de trabajo. Ela não olha para Lázaro, Ella no mira a Lázaro nem para Simão. ni a Simón. Ela se derrama aos pés do Senhor. Ella lo derrama a los pies del Señor. Vida devocional. Eso es vida devocional. Ele diz aqui em Romanos 12:1 Él dice aquí en Romanos 12:1 que nossa vida tem que ser sacrifício total. que nuestra vida tiene que ser un sacrificio total. A vida de Maria. Esa es la vida de María. Ela entregou todas as suas economias ao Senhor, entregou tudo. Ella entregó toda su economía, todo al Señor. O que Maria estava dizendo ali no capítulo 12? ¿Qué estaba diciendo María allí en el capítulo Só o 12? Senhor é central. Solo el Señor es Não é central. a sua obra. No es su Não é obra, a sua obra em Simão. no es su obra y Não é Simón, a sua obra em Lázaro. no es su obra y É Lázaro, a sua obra nele mesmo. es su obra en Él mismo, en Él Não mismo. tem outro sentido da obra. No hay otro sentido de la O obra. sentido da obra é o Senhor. El sentido de la obra es el Señor. Os milagres não são mais importantes do que Ele. Los milagros no son más importantes que el Señor. Ele é importante. Él es el Acima importante. de todos os milagres. Por encima de todos los milagros Toda obra. y de toda obra. Não existe obra sem o Senhor. No existe obra sin el Señor. Então, o que significa as obras? Entonces, ¿qué significan las O obras? resultado da sua obra em nós. El resultado de su obra en Qual nosotros. é a obra que tem valor diante de Deus? ¿Cuál es la obra que tiene valor delante de Dios? Aquela que é fruto da sua obra na nossa vida. Aquella que es fruto de su obra en nuestra vida. E o que significa a obra do Senhor na nossa vida? ¿Y qué significa la obra del Señor en nuestra vida? A obra do Senhor na nossa vida tem que ser cultivada com uma vida devocional. La obra del Señor en nuestra vida tiene que ser cultivada en la vida devocional. Achamos que pregar o Evangelho é importante. Si nosotros pensamos que predicar el Evangelio es importante, Pregar o Evangelho deve ser uma consequência da obra do Senhor na nossa vida. predicar el Evangelio tiene que ser una consecuencia de la obra del Señor en nuestra vida. Nós queremos estar diante da igreja para compartilhar a palavra. Si nosotros queremos estar delante de la iglesia para compartir la palabra, É importante que antes estejamos aos pés do Senhor. es importante que antes estemos a los pies del Señor. Não tem o menor sentido fazer a obra de Deus se a sua obra não está sendo feita em nós. No tiene el menor sentido hacer la obra de Dios si su obra no está siendo hecha en nosotros. Qual é o segredo? ¿Cuál es el secreto? Está aqui nesse capítulo 2 de Romanos. Está aquí en este capítulo 2 de Romanos. Oferecer nossa vida 12. como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vida devocional Vida é devocional a chave para a obra de Deus. es la llave para la obra de O Dios. que o Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso? ¿Qué está diciéndole el Señor a Éfeso? Vocês têm muitas obras. Tienes muchas obras. Mas lembre-se que ele diz: Eu conheço as tuas obras. Y acuérdate que dice, yo conozco tus obras. Sabe o que significa essa palavra conheço ali ¿Sabe lo que significa esa palabra conozco allí? em Apocalipse capítulo 2? En Apocalipsis capítulo O 2. Senhor vê não apenas a obra em si, El Señor no solo ve la obra en sí, mas a motivação das obras. ve también la motivación de las Seus obras. olhos penetram a natureza das coisas. Sus ojos penetran en la naturaleza de las Os cosas. seus olhos vê a motivação do nosso serviço. Sus ojos ven la motivación de nuestro Isso servicio. é tão sério, irmãos. Y esto es tan serio, Então, se eu hermanos. tenho consciência Entonces, si yo tengo que o conciencia Senhor está vendo o nosso serviço aqui, que el Señor está viendo nuestro servicio aquí, então não há nenhuma empolgação. entonces no hay ninguna, Empolgação. Euforia. sí, no hay ninguna euforia. Não adianta eu achar que eu estou fazendo uma coisa maravilhosa. No aprovecha pensar que yo estoy haciendo una cosa maravillosa, Porque eu saí da minha cidade e vim até aqui para lhes anunciar a palavra. porque yo salí de mi ciudad y vine aquí para anunciar la palabra. Isso possivelmente não tenha o menor sentido. Eso posiblemente no tenga el menor É sentido. uma grande perda de tempo. Es una gran pérdida de tiempo. E por quê? ¿Y por qué? Porque Deus sabe a motivação por que estamos aqui. Porque Dios sabe la motivación de por qué estamos aquí. Deus conhece a natureza deste serviço. Dios conoce la naturaleza de este servicio. Eu não posso me iludir com o que eu
Entonces yo no puedo evadirme de lo que yo estoy haciendo. Eu não preciso ficar empolgado porque estou aqui compartilhando a palavra entre vocês. Yo no necesito estar eufórico porque estoy aquí compartiendo la palabra con vosotros. A minha empolgação, Mi euforia, a minha alegria, mi alegría ela deve ser cultivada primeiro diante de Deus. tiene que ser cultivada primero delante de Dios, escondido, No oculto, en lo oculto, isso é face a face com Deus. cara a cara con Dios, Isso é aos pés do Senhor. a los pies del É Señor. aí que nasce a mensagem. Es ahí que nace el É aí mensaje. que está a realidade das coisas. Ahí está la realidad de las Essa cosas. seriedade. Ahí está la seriedad. Então, se existe essa vida devocional, Entonces, si existe esa vida aí devocional, está o vigor espiritual. ahí está el vigor espiritual, poder espiritual, la vida. Porque o que vai ficar aqui entre vocês não é o conhecimento dessa palavra. Porque lo que va a quedar aquí entre nosotros no es el conocimiento de esta palabra. O que vai marcar a vida de vocês não é uma frase de efeito. Lo que va a marcar nuestra vida no es una frase de efecto, Não é uma palavra que é extraída do original. no es una palabra que hemos sacado del Não é original, uma lição interessante. no es una lección Não é interesante, uma questão que você vai ficar tomado ou deslumbrado pelo conhecimento. no es una cuestión que tú vas a quedar deslumbrado por el conocimiento, É a vida. sino que es la vida, O poder de Deus. el poder de Dios, O poder da vida na palavra. el poder de la vida en la Vai palabra. marcar você. Eso es lo que te va a marcar, Aquilo que vai encher o seu coração. eso es lo que va a llenar tu corazón, Aquilo que vai te levar aos pés do Senhor. lo que te va a llevar a los pies del Aquilo que Señor, vai desvendar o seu coração. lo que va a quitar las vendas de tu corazón, Aquilo que vai trazer luz para dentro de você. lo que va a traer luz dentro de ti, Que vai te quebrantar. te va a quebrantar, Vai te levar à rendição. te va a llevar a la rendición. Então, meus irmãos e irmãs, Entonces, mis hermanos y hermanas, vida devocional. vida devocional. Esta é a grande chave para a obra de Deus. Esta es la gran llave para la obra de Dios. Nunca vamos entender a obra de Deus. Nunca vamos a entender la obra de Nós Dios não compreendemos primeiro o que é vida devocional. si no entendemos primero lo que es la vida devocional. Podemos dizer assim que o grave pecado da igreja de Éfeso é que ela se perdeu na vida devocional. Podemos decir que el grave pecado de la vida de Éfeso es que perdió la vida devocional. Quando você perde a vida devocional, Cuando pierdes la vida devocional, pode ficar com o serviço, puedes quedarte con el servicio, pode ficar com as reuniões, te puedes quedar con las pode reuniones, ficar até com a obra de Deus. te puedes quedar hasta con la obra de Dios, Mas você vai perder a presença de Deus. pero vas a perder la presencia de Dios. A presença de Deus é a nossa maior ambição. La presencia de Dios es nuestra mayor ambición. Foi isso que a igreja de Éfeso perdeu. Y fue eso lo que la iglesia de Éfeso perdió. E o Senhor disse, El Señor dijo. estava caída. Y el Señor dice que ella estaba caída. Então, meus irmãos e irmãs, Entonces, mis hermanos y hermanas, que Deus os abençoe mais uma vez. que el Señor os bendiga una vez más. Que essa palavra continue falando ao nosso coração. Que esta palabra continúe hablando a nuestros corazones. Vamos a orar. Senhor, Oh Padre Celestial, clamamos a ti, Señor, Dios de toda gracia, para que nos concedas un verdadero arrepentimiento, Señor, por nuestras vidas vividas aparte de ti, Señor, buscando otras cosas que no son tú mismo, incluso cosas buenas, Señor, cosas cristianas, cosas de la obra, cosas de la iglesia. Pero, Señor, tan a menudo te hemos perdido de vista. Queremos, Señor, que nos atraigas a ti, poderosamente, Señor. Que nos atraigas por sobre el mundo, por sobre tantas cosas, atracciones y distracciones, Señor. Y que tú tomes el lugar que te corresponde en nuestras vidas, Señor. El centro. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ponerte en el lugar que te corresponde. Misericordia, Señor. En tu nombre te lo pedimos.